Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estamos novamente aqui reunidos para meditar, para celebrar, para nos deixarmos ser alimentados com a graça que é a Palavra de Deus. Nesse 24º domingo do tempo comum, dia 13 de setembro de 2020, nós nos reunimos diante da Palavra do Senhor com muita reverência, muita veneração e, acima de tudo, com o coração aberto para nos deixarmos ir sendo transformados por essa palavra. O mês de setembro é o mês da palavra, é o mês que nós somos convidados a dar uma atenção especial à palavra de Deus em nossas vidas, estando atento a essas luzes que o Senhor joga, nos orientando, nos indicando o caminho que devemos seguir. E o texto de hoje que nós meditaremos se encontra no texto de Mateus, no capítulo 8, versículos de 21 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Bem, esse evangelho, embora ele comece com essa determinação de tempo, dizendo naquele tempo, ele é bem uma continuidade do evangelho do domingo passado, no 23º domingo do tempo comum, quando o Senhor nos levava a refletir sobre a correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, ou quando o teu irmão pecar contra ti, vai, chama-o à parte e corrija-o em segredo. É meio esse ensinamento de Jesus Cristo para com os seus apóstolos o pano de fundo para o evangelho de hoje. Se na semana passada nós éramos chamados a entender e a refletir sobre essa correção fraterna, sobre esse cuidado pelo nos responsabilizarmos pelos nossos irmãos, nessa semana que se inicia nós somos chamados a refletir sobre o perdão. O perdão que nós somos chamados a dar. E aqui o Evangelho nos deixa claro que o convite que nos é feito, digamos, a ordem que nos é dada de perdoar, na verdade seria até mais correto nós pensarmos a conclusão da oração que nós rezamos tantas vezes: perdoai-nos os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que é a oração do Pai Nosso. Esse pedido que nós fazemos continuamente é um processo de um entendimento que primeiramente nós fomos perdoados. Antes de nós sermos convidados a dar o perdão ao outro, nós precisamos entender que nós fomos gratuitamente perdoados por Deus. Nós somos
perdoados ao infinito, porque quem poderia pagar a dívida que nós teríamos com Deus? A dívida da negação, do afastamento, do distanciamento. Então Deus, encarnando-se, assumindo a nossa condição, pagou essa nossa dívida e deu-nos o perdão. Somos sempre, meus irmãos, devedores do amor e do perdão de Deus para conosco. O que nos impulsiona sempre a pensar o quanto nós somos então chamados a perdoar, a agir da mesma maneira como Deus nos ensina a agir. Por isso, quando São Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar, até 7 vezes, ou seja, numa quantidade perfeita, numa quantidade absoluta de perdão, Jesus Cristo vai além. Não até 7 vezes, mas a 70 vezes 7. Quando nós temos o número na Bíblia normalmente seguido de uma completude, 70, 700, 7.000, é sempre uma multiplicação de infinito, ou uma multiplicação de plenitude para com aquilo. E a fala de Jesus é, não apenas 7 vezes, mas absolutamente todas as vezes que for necessário, porque nós primeiramente fomos perdoados. O perdão, meus irmãos, que nós somos chamados a dar, ele não é fruto de um favor que nós fazemos ao outro. O perdão que nós somos chamados a dar, a oferecer ao outro, é fruto de uma consciência. Perdão não é favor, perdão é consciência de se saber amado. Perdão é consciência de se saber a si mesmo necessitado de um perdão. O perdão é o entendimento de que o perdão que eu ofereço ao meu irmão é um transbordamento do perdão que primeiramente eu recebi, e recebi de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus. Quem me perdoa e me perdoa sempre, está sempre de braços abertos para me acolher, para ouvir a minha súplica, a súplica que nós dirigimos a Ele como este empregado. Dá-me um prazo e te pagarei tudo. Dai-me um tempo e eu me emendarei, dai-me um tempo e eu agirei corretamente, dai-me um tempo e eu seguirei, e eu serei uma pessoa nova. Quantas vezes nós nos dizemos isso e voltamos a nos enlamear e voltamos a nos dar trocar os pés pelas mãos, a fazer de novo tantas e tantas outras vezes besteiras e coisas que nos afastavam de Deus, e Ele estava sempre ali com os braços abertos a nos acolher, como aquele pai pródigo à espera do seu filho. É essa a motivação do perdão, meus irmãos. O perdão que nós somos então chamados a ofertar, chamados a experimentar em Deus, com Deus e por Deus. Esse perdão é fruto de um coração que primeiramente se sabe amado por Deus. Às vezes a nossa dificuldade de perdoar é porque nós temos dificuldade de saber-nos perdoados e amados. E por isso guardamos tantas coisas para nós mesmos, porque não conseguimos olhar e ver que Deus nos ama infinitamente. Que esse evangelho, nessa semana que se inicia, sirva para cada um de nós perguntarmos: qual a experiência de ser amado por Deus que eu tenho feito? Eu tenho verdadeiramente percebido que Deus caminha ao meu lado, não me acusa, não me aponta aos meus erros, mas me convida a uma conversão, a uma metanoia, a uma mudança de direção verdadeira, indo em direção a Ele? Ou ainda o coloco distante de mim e me fecho ao seu amor? E à medida que eu faço isso, eu me afasto do amor de Cristo e não derramo esse amor para os outros. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos, de perdoar e saber também pedir o perdão, que é algo tão necessário à nossa vida. Que venha sobre você e sobre a tua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não poderia deixar de lembrar, se nos segue aqui no Instagram, continue seguindo e passe esse vídeo para outras pessoas que você conheça. Siga os perfis da comunidade Filhos de Maria, @comfilhosdemaria. Se está nos seguindo aqui no YouTube, não deixa de assinar, de fazer inscrição no canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo e deixar aí os seus comentários. Que Deus te abençoe e que a paz e a alegria e o dom do perdão seja sempre presente na tua história e na tua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado.